Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você que nos acompanha aqui nesse dia, no programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Bonito. Eu sou o pastor Abraão e estarei compartilhando com você nesse dia a gloriosa mensagem das boas novas, a notícia daquilo que Deus realizou por nós através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos dar salvação, nos dar a vida eterna, o perdão dos pecados, nos dar a graça de sermos feitos uma nova criatura. E estaremos lendo agora nesse instante o capítulo de número 37 do profeta Ezequiel, que nos diz assim a palavra de Deus. Esse é o texto da visão do vale de ossos secos e assim nos diz a palavra do Senhor nesse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Oremos nesse instante ao Senhor. Deus bendito e de imensa bondade, Deus misericordioso, Senhor que escuta o nosso clamor quando a Ti oramos, confiados nos méritos do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, aplica essa palavra aos nossos corações, de modo que sejamos transformados em nossos corações, que possamos, ó Pai, sermos alcançados pela mensagem do Teu Santo Evangelho, que Teu Espírito poderosamente aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto aqui é um texto que nos faz refletir sobre a condição do homem que se encontra distante de Jesus Cristo, do homem que se encontra distante de uma relação harmoniosa com Deus. A condição do homem distante de Cristo, distante da aliança com o Senhor, distante de um relacionamento com Deus pacífico por meio da fé. Esta condição a qual nós percebemos aqui nesse texto é uma condição de morte, ao que é descrito e apresentado aqui na visão de um vale de ossos secos, ossos que estavam sequíssimos, e esta é a realidade de todo homem. Todos aqueles que vieram a este mundo um dia passaram por essa experiência de ser um vale de ossos secos,
de ser alguém que se encontra em si morto em seus delitos e pecados, alguém que a sua natureza é uma natureza caída, e uma natureza que se rebelou contra Deus. É algo que está entrelaçado à constituição daquilo que nós somos por natureza. Nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, uma morte espiritual, e todos nós nascemos sobre esta condição de sermos como que um vale de ossos secos, pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, e é necessário que haja uma intervenção do alto, uma intervenção que vem da parte de Deus, que chega ao nosso mundo, que chega à nossa realidade para transformar a nossa vida, o nosso coração, para nos dar vida. Quando nós nos encontramos nessa situação, e aquilo que vai trazer vida não é outra coisa senão a palavra de Deus, é um instrumento por meio do qual o Espírito Santo ele aplica a obra da regeneração em nossos corações, nos fazendo reviver. E é para isso que esse texto aqui nos conduz, nos faz pensar sobre isso, sobre esta obra de Deus na vida do homem que se encontra morto em seus delitos e pecados. Todos nós um dia nos encontramos assim. Se você não é agora nesse instante, você que está me ouvindo agora no programa da rádio, tenha certeza disso, de que um dia você já foi um vale de ossos secos. Essa é a condição do gênero humano, para que tenhamos a nossa vida transformada, para que possamos ter vida, para que possamos ter a condição da nossa vida transformada de um vale de ossos secos para uma situação de vida. O que vai transformar a nossa vida é a palavra de Deus, é aquilo que nós podemos perceber ao longo de toda essa leitura que nós fazemos aqui. O Senhor vem sobre o profeta Ezequiel, a mão do Senhor, ela o conduz, e ele é levado pelo Espírito do Senhor ao vale que estava cheio de ossos, e ele é levado a ter uma percepção daquilo que estava ali, que era a condição a qual o povo se encontrava naquele momento. Eles se encontravam no contexto do cativeiro babilônico, um lugar que representa um distanciamento da presença de Deus, um lugar que representa a morte, um lugar que representa a dor, o sofrimento, a angústia daqueles que estão em uma alienação distante do Senhor. E o que é que vai solucionar essa condição a qual o povo se encontrava? O que é que vai trazer esperança para esses que em si mesmos estão sem esperança, porque estão mortos por conta dos seus pecados, porque o pecado traz a morte espiritual, não apenas a morte física, mas espiritual. E o que é que vai trazer a solução para reverter esse quadro aqui? É a palavra de Deus. O Senhor olha para Ezequiel e diz: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele coloca em Deus toda a possibilidade de vida. Ezequiel sabe que, a depender dele, ele é completamente incapaz de reverter essa situação. Apenas Deus, ele é aquele que poderia reverter essa situação, que poderia produzir vida nesses ossos que estavam sequíssimos, que não conseguiriam se regenerar por si mesmos. Apenas o Senhor poderia realizar essa obra. Portanto, o profeta Ezequiel diz: Senhor Deus, tu sabes. Ele coloca em Deus toda a possibilidade de vida. É isso que ele diz no versículo 3. Então o Senhor responde a ele dizendo: profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que vai gerar vida é a palavra profética, é a revelação de Deus, é o Deus que fala e o Deus que ordena que a sua palavra seja proclamada sobre esses ossos, para que eles revivam, para que eles ressurjam. Então, no verso 6 vai dizer: e sabereis que eu sou o Senhor. Então o profeta responde de modo adequado àquilo que ele recebe como ordem do Senhor. Ele profetiza ao Espírito. No verso 9, ele profetiza como o Senhor o ordenara. E no versículo 11 vai ser dito o seguinte: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
a casa de Israel, que estava sem qualquer esperança em si mesmo. Sequer o próprio profeta, ele conseguiria por si mesmo solucionar esse problema. O povo também não conseguiria por si mesmo solucionar esse problema de morte a qual eles se encontravam. Era necessário uma intervenção divina, era necessário que a palavra de Deus fosse ressoada. E o Senhor diz, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Quem é que nos faz sair da condição de morte espiritual? É o próprio Deus. É aquele que é o Senhor da vida, Ele é aquele que tem todo o poder, é aquele que proclama a sua palavra, e pelo simples ato de proclamação, Ele faz com que as coisas que não existem venham à existência, e é por meio dessa palavra que aqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados, eles são transformados e passam a ter vida, a vida verdadeira, que vem por meio das boas novas, do Evangelho de Cristo Jesus, que vem por meio do verbo da vida, o Senhor Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É por meio da mensagem do Evangelho, que é o próprio Cristo revelado nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, que nós encontramos a ferramenta, o instrumento que Deus se utiliza para trazer vida ao coração daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É por isso que a gente vê na linguagem do apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, quando ele diz o seguinte: ele vos deu vida quando vós estavas mortos em vossos delitos e pecados. Quando vocês estavam mortos, ele vos deu vida. Quando vocês não conseguiam sequer ouvir a palavra dele, ele vos deu vida. O morto sequer tem a capacidade de ouvir. E é Deus quem traz vida ao coração, é Deus que abre os nossos ouvidos para compreendermos a sua mensagem e para que possamos vir ao conhecimento de quem Ele é. Quando Deus ele abre a nossa sepultura, quando Ele nos dá vida, quando Ele nos regenera, quando Ele nos faz uma nova criação, nós passamos a compreender quem Ele é. E eis uma grande pergunta nesse dia: você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Por algumas vezes esta expressão, e sabereis que eu sou o Senhor, se repete nesse texto. Ela aparece no final do versículo 6, ela aparece no início do versículo 13, ela aparece no final do versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando Deus ele abre a nossa sepultura, quando Ele nos dá vida, nós passamos a conhecer quem Deus é. E esta foi a missão que Jesus recebeu do Pai. Lá em João, no capítulo 17, ele diz que: e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, como o único Deus vivo, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Jesus cumpriu a sua missão de fazer conhecido o nome de Deus através da sua pessoa, através dos seus atos, através do seu ensino, através da sua obra e daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, bradando em alto e bom som: tetelestai, está consumado. Ele realizou tudo aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter vida, para que aqueles que se encontram completamente sem esperança em si mesmo, como se encontrava o povo aqui dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, pudessem agora ter uma viva esperança. Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser, é a nossa viva esperança. Ele é aquele que transforma a nossa vida, Ele é aquele que muda os nossos corações, Ele é aquele que entra na nossa história e Ele faz novas todas as coisas. Ele coloca o seu Espírito dentro em nós, Ele faz com que possamos ressurgir dentre os mortos e possamos ter uma nova vida, uma vida caminhando com Deus, uma vida sabendo quem Deus é, não apenas de modo intelectual, mas um conhecimento de Deus a partir de uma experiência, de um relacionamento com Deus,
a partir da perspectiva de que estamos em paz com Deus, estamos em harmonia com Deus, que nós somos recebidos em sua família como seus filhos, que nós temos o perdão dos pecados, que nós temos a vida eterna, que nós temos todos os benefícios das bênçãos que nós obtemos por meio da fé em Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Evangelho das boas novas que transforma as nossas vidas. Que nesse dia você possa crer nessa mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Que nesse dia você possa acreditar no anúncio desta verdade, de que o que nos traz a esperança em meio à desesperança é a palavra de Deus, e o que vai transformar as nossas vidas é a palavra de Deus. O que vai poder gerar vida em nós não é outra coisa senão a palavra de Deus sendo aplicada aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você possa responder ativamente aquilo que nos é revelado no Evangelho de Cristo Jesus, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa crer na palavra de Deus, que você possa ter consideração por aquilo que Deus, Ele nos diz na sua palavra. E nós queremos orar mais uma vez nesse instante e agradecer a Deus pela sua palavra. Oremos ao Senhor. Deus bendito, obrigado pela tua palavra, que possamos crer no teu Evangelho e que possamos nos arrepender dos nossos pecados e crer que é a tua palavra aplicada por meio do teu Espírito, a palavra de Cristo pregada e anunciada aos nossos corações, é um instrumento que o Senhor usa para transformar as nossas vidas e nos dá esperança em um contexto de desesperança. Abençoa-nos, Senhor, e tem misericórdia de cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, queremos deixar apenas um aviso final de que nesta sexta-feira, às 19h30, teremos um culto que estará sendo celebrado na Igreja Presbiteriana aqui de Bonito, e você é o nosso convidado a participar desse momento. Você será abençoado com a proclamação do Evangelho do Senhor, que será feito neste dia, neste culto que será realizado nesta sexta-feira, às 19h30. Então, venha participar com a gente deste culto de louvor ao nosso Deus. Convide pessoas a participar, traga a sua família, não perca essa oportunidade de ouvir Deus falando com você e de prestar culto ao Senhor. Como está escrito no Salmo de número 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Vem servir, vem prestar culto ao Senhor, vem ouvir Deus falar com você. Venha participar do culto da sexta-feira às 19h30, onde estaremos reunidos com o presbitério de Caruaru, aqui na Igreja Presbiteriana de Bonito, e com certeza será um momento muito abençoado por Deus. Que o Senhor nos conduza e que continue nos abençoando por meio de Cristo Jesus. Amém.